A alma que está cansada de lutar não precisa de respostas, precisa de Deus. Há momentos em que a ansiedade se instala como uma tempestade silenciosa. Ela não faz barulho por fora, mas destrói por dentro. É um aperto no peito que você tenta ignorar, um pensamento que não desliga, um medo que insiste em pintar o futuro com sombras que talvez nunca se tornem reais. Você olha ao redor e tudo parece normal, mas dentro de você existe uma corrida que não termina. Como se o coração estivesse sempre um passo à frente, como se a mente fosse empurrada para cenários que você não consegue controlar. A ansiedade é essa força invisível que consome energia, tira o brilho dos dias, rouba o sono e cria a ilusão de que você está sozinho carregando tudo. É nesse estado que muitas pessoas vivem, tentando manter o equilíbrio com as próprias mãos, como se fossem obrigadas a sustentar o mundo inteiro nos ombros. Só que existe uma verdade que precisa ser dita. A ansiedade não é combatida apenas com técnicas ou frases motivacionais. Ela se acalma quando a alma encontra aquilo que perdeu no meio do caminho: o olhar fixo em Deus. Porque a ansiedade nasce do excesso de movimento interior. Ela cresce na falta de silêncio, se fortalece na falta de oração e se alimenta da sensação de abandono. Mas o abandono é uma mentira. O céu nunca se retirou. A graça nunca deixou de agir. Só que quando o barulho dentro de nós fica alto demais, esquecemos de ouvir o único sussurro capaz de nos realinhar. A Bíblia guarda segredos de paz que não mudam com o tempo. Palavras que atravessaram séculos, guerras, desertos, perseguições e continuam vivas, como lâmpadas acesas em noites escuras. Palavras que não apenas explicam, mas curam, que não apenas orientam, mas sustentam, que não apenas ensinam, mas libertam. Hoje esses segredos se revelam a você, um por um, como um caminho seguro no meio da tempestade emocional que tenta roubar sua vida interior. Há uma ordem espiritual, uma sabedoria eterna, um modo de Deus agir que não se altera diante de nenhuma ansiedade humana. Este vídeo é um convite para que você volte a respirar, para que você retome o lugar de descanso que talvez tenha perdido sem perceber, para que você deixe o medo perder força e permita que a paz volte a ocupar espaço dentro de você. Não há nada mais poderoso do que alguém que decide parar um instante e ouvir o que Deus tem a dizer. A palavra não é uma teoria, ela é um remédio. E se você permitir, hoje ela tocará as áreas mais desorganizadas do seu coração e colocará tudo novamente no lugar. Agora a jornada começa. Um passo de cada vez. Uma verdade de cada vez. Uma luz de cada vez. Quando o coração corre mais que os passos, o chamado à quietude. Há momentos em que a ansiedade não grita, mas empurra. Ela força a alma a correr mesmo quando o corpo está parado. Você sente como se estivesse sempre atrasado, sempre em dívida com o tempo, sempre tentando alcançar algo que nunca se revela completamente. É nesse estado de aceleração interna que a paz começa a se perder, porque nenhum coração foi criado para viver em ritmo de fuga. Deus não quer que você viva em estado de sobrevivência. Ele quer que você viva em presença. O convite bíblico é direto e profundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas uma frase poética, é um comando espiritual. Aquietar-se não é passividade, não é desistência, não é fraqueza. É reconhecer que nenhum movimento interior, por mais intenso que seja, pode substituir a mão de Deus. A ansiedade nasce quando a alma tenta resolver no peito aquilo que só o céu pode conduzir. Quando a mente assume batalhas que nunca foram destinadas a ela. Quando o coração tenta controlar o vento, medir o futuro, antecipar dores que talvez nunca venham. Por isso Deus chama você a parar. Parar de correr por dentro. Parar de lutar sozinho. Parar de empurrar a vida para onde ela ainda não está. Aquietar-se é um ato de fé e coragem. É descansar em Deus mesmo quando a tempestade ainda parece ameaçadora. Quem se aquieta permite que Deus realinhe o que está desalinhado e organize o que está confuso. É no silêncio interior que o Espírito Santo fala com mais clareza.
É lá que a ansiedade perde força porque ela não sobrevive na presença consciente de Deus. Respirar fundo, soltar os ombros, fechar os olhos e dizer dentro da alma: Senhor, toma o teu lugar aqui. Esse é o início da cura, porque antes de Deus acalmar a tempestade, Ele acalma o marinheiro. Ele acalma você. Ele recolhe o medo, ordena os pensamentos, pacifica aquilo que estava agitado. A paz não chega de fora para dentro. Ela nasce de dentro quando Deus é colocado no centro. Agora que a alma começa a desacelerar, existe outro passo. Algo escondido, mas essencial. A jornada continua. O segredo escondido na confiança. O Deus que nunca falha. A ansiedade cresce quando a alma tenta carregar aquilo que não pertence a ela. Quando você tenta prever resultados, controlar situações, antecipar ameaças e garantir sozinho um futuro que está nas mãos de Deus. É nesse esforço excessivo que o coração se perde, porque ninguém encontra paz tentando ser o próprio salvador da própria vida. Provérbios 3:5 revela o segredo que desmonta a ansiedade na raiz. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é confiar parcialmente, não é confiar enquanto tudo parece seguro, não é confiar somente quando a resposta já está à vista. É confiar quando nada faz sentido. É confiar quando o terreno parece instável. É confiar quando a mente produz cenários que assustam, mas o espírito sabe que Deus continua firme. A confiança é uma entrega inteligente, não é desistência, é lucidez espiritual. Quando você solta o controle, o céu assume o leme. Quando você deixa de lutar contra o invisível, Deus começa a agir no invisível que você não vê. A ansiedade se alimenta da ilusão de que tudo depende de você. A fé nasce quando você descobre que nada depende só de você. A vida ganha outra dimensão quando você decide colocar o coração na mão daquele que nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Não é simples entregar. O ser humano foi treinado para se defender, prever, calcular, se proteger. Só que há batalhas que não são vencidas com estratégia pessoal, mas com rendição confiada. A alma encontra descanso quando aceita que Deus vê o que você não vê, sabe o que você não sabe e prepara caminhos que você jamais conseguiria planejar. Confiar é descansar antes da resposta chegar. É acreditar antes da porta se abrir. É saber que mesmo no silêncio, Deus continua sendo Deus. A ansiedade diminui quando a confiança cresce. É assim que a alma se reorganiza, como se uma mão invisível recolocasse tudo no devido lugar. E quando você começa a confiar, algo acontece. O céu se aproxima. A proteção se manifesta. O socorro chega. E isso nos leva ao próximo passo, onde o invisível se torna mais real do que seus medos. O socorro que desce do alto. Anjos na batalha invisível. Existem angústias que não vêm apenas do cansaço emocional. Há inquietações que surgem de batalhas espirituais que acontecem longe dos seus olhos, mas não longe do seu coração. A ansiedade, muitas vezes, é alimentada por setas invisíveis que tentam enfraquecer sua fé, confundir seus pensamentos e roubar sua paz. A Bíblia mostra isso claramente ao revelar que nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso, o céu não deixa você lutar sozinho. Deus envia auxílio. Deus envia proteção. Deus envia anjos. São Miguel, São Rafael e os exércitos celestes não são símbolos poéticos. São realidades espirituais que atuam com força, precisão e obediência perfeita à vontade de Deus. Pense em Tobias. A viagem era perigosa, o caminho imprevisível, o futuro incerto. Mas antes mesmo que o medo tomasse controle, o Senhor já havia enviado Rafael para guiar, proteger, curar e conduzir. Assim acontece com você. Quando a ansiedade tenta apertar sua alma, muitas vezes é porque um combate espiritual se intensificou. E quando isso acontece, o céu envia reforço. A presença dos anjos não é percebida com os olhos, mas com a mudança interior. Uma pressão que diminui sem explicação. Um pensamento que se aquieta. Uma sensação de proteção que surge no meio do caos. Um perigo que é desviado sem que você entenda como.
Quando você pede a intercessão de São Miguel, algo se move nas regiões espirituais. Quando você pede a presença de São Rafael, curas começam. Quando você se consagra à proteção da Virgem Maria, o inimigo perde território. A ansiedade não resiste quando o céu se posiciona. E é por isso que você precisa saber. Há batalhas sendo vencidas por você, enquanto sua mente tenta entender o que sente. O socorro chega antes mesmo de você perceber que estava em perigo. E quando a alma entende essa verdade, ela passa do medo para a clareza. E a clareza vem da palavra. É para lá que sua jornada segue agora. O pão da palavra. Como a Escritura desarma a ansiedade. A ansiedade cresce quando a mente se alimenta apenas de suposições, medos e cenários que talvez nunca aconteçam. Ela se fortalece quando o pensamento perde direção e começa a correr em círculos, criando um labirinto interno que consome energia, foco e esperança. A alma ansiosa não precisa de mais imaginação, ela precisa de fundamento. E é exatamente isso que a palavra de Deus oferece. A Escritura não é um texto antigo, é alimento vivo. É o pão que sustenta a alma quando ela está fraca. É a espada que corta pensamentos destrutivos. É a luz que revela o caminho quando tudo parece escuro demais. Quando Jesus enfrentou a tentação no deserto, ele não venceu pelo cansaço, nem pela força humana. Ele venceu pela palavra. Cada ataque foi desmontado com aquilo que o Pai já havia dito, declarado, prometido. Isso não é apenas um detalhe bíblico, é um modelo espiritual. A ansiedade perde força quando o coração tem onde se apoiar. Porque pensamentos ansiosos são como ondas agitadas. Mas a palavra é a rocha que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. Quando você medita na Escritura, não está apenas lendo algo sagrado. Você está deixando a mente se organizar, a alma se alinhar e o medo perder terreno. É por isso que quem vive sem a palavra vive emocionalmente desarmado. Mas quem a carrega dentro de si tem direção mesmo no caos. A Bíblia responde perguntas que a ansiedade cria. Ela quebra mentiras que o medo sussurra. Ela mostra que Deus sempre agiu no impossível, que Ele nunca abandonou seus filhos, que todas as histórias que terminaram em vitória começaram com momentos de profunda incerteza. Quando você se lembra disso, a ansiedade enfraquece porque percebe que ela não tem a última palavra sobre o seu futuro. A palavra é o antídoto que reorganiza o interior. Ela coloca ordem onde havia confusão, traz clareza onde havia turvação, acende esperança onde havia desânimo. E quando a Escritura entra, algo muda na atmosfera da alma. O coração entende que não está mais sozinho, que não está caminhando às cegas, que Deus está presente e ativo. E assim, a ansiedade começa a perder o domínio. Mas existe um passo ainda mais profundo onde a alma aprende não apenas a ouvir a Deus, mas a falar com Ele. É para lá que seguimos agora. A chave do silêncio interior, a oração que acalma a alma. A alma inquieta não se acalma apenas com explicações. A ansiedade não se dissolve apenas com lógica. Ela exige encontro, exige presença, exige uma pausa que só a oração é capaz de criar. Filipenses 4, 6, 7 revela um dos maiores segredos espirituais já entregues ao coração humano. Não fiqueis ansiosos, mas apresentai a Deus todas as vossas preocupações, e a paz que excede todo o entendimento guardará vossos corações. Essa não é uma promessa simbólica, é um mecanismo espiritual real. A oração não é um ritual, é respiração, é alinhamento, é o momento em que você tira a ansiedade do centro da alma e coloca Deus no lugar que sempre foi dele. A oração acalma porque reorganiza. Quando você fala com Deus, você desarma o medo. Você expõe o que estava escondido, ilumina o que estava apertado, entrega o que estava pesando. A ansiedade cria uma pressão interior como se o mundo estivesse prestes a desabar. A oração rompe essa pressão, como uma janela que se abre e permite que o ar volte a circular. A alma não foi feita para carregar silêncio opressor. Foi criada para dialogar com o Criador. É por isso que pensamentos ansiosos parecem esmagadores. Eles se acumulam porque a alma para de se expressar.
A oração resgata esse movimento. A oração também revela o que a ansiedade esconde. Enquanto o medo tenta acelerar seus pensamentos, a oração desacelera. Enquanto a ansiedade tenta fazer você olhar para tudo ao mesmo tempo, a oração foca sua visão no essencial. Enquanto o medo tenta te convencer de que você está sozinho, a oração lembra que você está sendo escutado. E é nesse ponto que a paz de Deus começa a agir. Ela não espera as circunstâncias mudarem para entrar. Ela chega primeiro. Ela se instala dentro de você como uma proteção silenciosa, guardando seu coração e sua mente mesmo quando o exterior permanece turbulento. A paz de Deus não é psicológica, é espiritual. Ela não depende da explicação, depende da presença. É aquela paz que não tem motivo aparente, mas se torna evidente. Ela chega quando você abre a alma e diz: Senhor, estou aqui. Toma o que eu não consigo mais carregar. A oração acalma porque devolve a Deus aquilo que nunca foi seu. E quando isso acontece, a ansiedade perde autoridade. É como se a alma respirasse de novo, como se tudo ficasse mais leve, como se o interior encontrasse um ponto fixo em meio ao movimento do mundo. O coração que ora começa a ouvir mais o céu que a própria ansiedade. E essa mudança é decisiva, porque quando você aprende a entregar a Deus, descobre que certos fardos nunca foram seus para carregar. É esse o próximo passo da nossa jornada. O peso que não é seu. O fardo que Cristo quer carregar. A ansiedade se torna mais intensa quando você tenta carregar responsabilidades que ultrapassam sua força humana. É como caminhar com uma mochila cheia de pedras que ninguém pediu para você recolher. A mente começa a imaginar cenários. O coração tenta se antecipar a dores. O corpo entra em estado de alerta. E de repente você se vê sufocado por um peso que nunca deveria estar sobre os seus ombros. É nesse ponto que as palavras de Jesus em Mateus 11:28 precisam ser ouvidas de forma literal. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo não está oferecendo conforto emocional abstrato. Ele está oferecendo troca. Ele carrega o que você não consegue. Ele sustenta o que ameaça te derrubar. Ele assume o que te cansa. A ansiedade muitas vezes é um sintoma da tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Você tenta resolver problemas que pertencem ao futuro. Tenta prever caminhos que ainda não existem. Tenta se proteger de dores que talvez nunca venham. E enquanto faz isso, se distancia do único lugar onde a alma encontra descanso: o coração de Jesus. Ele é manso e humilde. Ele acolhe, não exige. Ele cuida, não pressiona. Ele alivia, não pesa. Quando você leva suas cargas ao mundo, o peso aumenta. Quando você leva suas cargas a Cristo, o peso diminui. Há uma diferença espiritual entre carregar sozinho e carregar com Ele. A mansidão do coração de Jesus cura porque desarma o medo. Cristo não te pede para fingir que está tudo bem. Ele te pede para chegar exatamente como você está, com as preocupações, o cansaço, a angústia e até as dúvidas. Ele recebe tudo. A ansiedade se fortalece quando você tenta esconder o que sente. Ela perde força quando você expõe sua fragilidade diante de Deus. A alma começa a descansar quando percebe que não precisa ser forte o tempo todo, que existe um amor maior sustentando suas imperfeições, que existe um Salvador real caminhando ao seu lado. E é aqui que acontece a virada interior. Quando você entrega o peso, descobre que nunca caminhou sozinho. Cristo estava ali antes da angústia começar. Ele estava ali quando você achou que ia desmoronar. Ele estava ali quando sua mente acelerou. Ele estava ali quando você tentou controlar tudo e falhou. E Ele estará ali no próximo passo. A ansiedade perde autoridade quando você reconhece a presença constante de Jesus. E essa presença, quando acolhida, dá origem à cura interior que só o Espírito Santo pode produzir. É para esse encontro mais profundo que o próximo capítulo conduz, revelando a ação silenciosa, suave e decisiva do Consolador no coração atormentado. A presença que cura. O Espírito Santo no coração atormentado.
Existe uma diferença entre saber que Deus existe e permitir que Ele habite verdadeiramente dentro de você. A ansiedade cria um tumulto interior que tenta abafar essa presença, como se o coração ficasse tão cheio de preocupações que não sobrasse espaço para respirar espiritualmente. É por isso que Jesus prometeu o Consolador. Não um observador distante, não uma força abstrata, mas uma presença que entra no íntimo da alma e reorganiza tudo a partir de dentro. O Espírito Santo não é apenas um auxílio em momentos difíceis. Ele é Deus pulsando dentro da sua fragilidade, iluminando lugares que você tenta esconder, curando feridas que você não sabe nomear e trazendo ordem onde antes havia confusão. A ansiedade produz nós emocionais, apertos silenciosos, tensões que parecem crescer sozinhas. O Espírito Santo desfaz esses nós de maneira progressiva e profunda. Ele age com suavidade, mas com precisão. Ele ilumina pensamentos que estavam distorcidos, trazendo discernimento. Ele acalma emoções que estavam inflamadas, trazendo equilíbrio. Ele suaviza memórias dolorosas, trazendo cura. Ele revela verdades que libertam a mente do peso de interpretações falsas. Muitos confundem ansiedade com falta de fé, mas na maioria das vezes o que existe é falta de espaço interior para que o Espírito Santo brilhe. E é exatamente esse espaço que ele começa a abrir quando você se permite ser conduzido. A presença do Espírito Santo cura porque revela a verdade sobre Deus e a verdade sobre você. A ansiedade te convence de que você está no controle de tudo e falhando. O Espírito Santo mostra que Deus está no controle de tudo e sustentando você. A ansiedade fabrica cenários irreais. O Espírito Santo revela a realidade da graça. A ansiedade coloca você no centro de tudo. O Espírito Santo devolve Deus ao centro, e é aí que a alma encontra paz. Quando você se abre a Ele, começa a perceber movimentos interiores que antes eram ignorados. Uma paz que brota sem motivo, uma coragem que aparece onde havia medo, uma clareza que desmancha a confusão, uma força silenciosa que te levanta sem que você entenda como. É importante entender que a cura interior não acontece no barulho. Ela acontece na disponibilidade. No instante em que você diz: Espírito Santo, entra nas áreas onde eu mesmo não consigo chegar. A partir desse pedido, ele começa a reconstruir você. Não de um jeito teatral, mas de forma constante, sólida e transformadora. A ansiedade perde poder quando a presença divina ocupa terreno. Onde o Espírito Santo habita, o medo não governa. Onde ele age, o caos se reorganiza. Onde ele toca, a alma volta a respirar. E quando essa presença começa a se tornar evidente, você compreende um mistério essencial. Nem toda luta que você enfrenta é castigo. Muitas são caminhos de formação. Muitas são moldagens da providência. Muitas são etapas necessárias para fortalecer sua fé. É por isso que o próximo capítulo revela o valor espiritual das tempestades e como Deus age nelas com precisão absoluta. As lutas que moldam, a providência nas tempestades. A ansiedade costuma fazer você acreditar que tudo que dói é sinal de abandono, mas a verdade espiritual é outra. Algumas das maiores obras de Deus na vida humana nascem exatamente nos períodos em que a alma pensa que está sendo esquecida. A providência não se revela apenas nos milagres evidentes, ela se esconde nos processos. E processos quase sempre envolvem desconforto, envolvem silêncio, envolvem a sensação de que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está sendo preparado. Grandes santos aprenderam isso não pela teoria, mas pela experiência. João da Cruz passou pela noite escura da alma, um período em que a ausência de sensações espirituais quase o consumiu. Santa Teresa de Ávila viveu momentos de angústia profunda e combate interior intenso. Santo Agostinho lutou com pensamentos inquietos que o perseguiam antes da conversão. Cada um deles enfrentou tempestades que pareciam intermináveis, mas descobriram que essas tempestades eram ferramentas, não castigos, ferramentas. Deus usava cada luta como um cinzel, moldando algo dentro deles que não nasceria de outro modo. A ansiedade faz você acreditar que tudo precisa ser imediatamente resolvido.
A providência te ensina que algumas respostas precisam de tempo para amadurecer. Há dores que Deus permite não porque quer te ver sofrer, mas porque elas desmontam estruturas antigas, quebram soberbas escondidas, revelam fragilidades que precisam ser curadas e abrem espaço para uma fé mais sólida. A tempestade que você enfrenta hoje pode ser exatamente o terreno onde sua maturidade espiritual está sendo construída. É difícil aceitar isso quando o coração está apertado, mas há um desenho maior sendo traçado enquanto você tenta apenas sobreviver ao dia. Antes de Deus abrir o mar, Ele permitiu que o inimigo se aproximasse. Isso não foi crueldade, foi estratégia divina. O povo precisava ver com os próprios olhos que a salvação não viria deles, mas do próprio Deus. Assim também acontece com você. Há momentos em que Deus permite que a ansiedade se intensifique só para revelar o poder dele em te libertar. Há situações em que ele permite que você chegue ao limite para que você perceba que o limite dele é infinito. Existem fases em que tudo parece desmoronar, mas na verdade é o alicerce antigo sendo removido para que algo mais firme seja construído. A luta molda. A luta fortalece. A luta amadurece. E quando você começa a olhar para suas tempestades com essa perspectiva, a ansiedade perde terreno. A dor deixa de ser ameaça e passa a ser sinal de formação. A perturbação deixa de ser caos e passa a ser evidência de que Deus está trabalhando exatamente onde você mais precisa. E é no coração dessa maturidade que um fenômeno espiritual acontece. Quando você menos espera, quando nada mudou externamente, quando o mundo continua barulhento, a paz chega. Não uma paz lógica, não uma paz explicável, uma paz que simplesmente se instala como um milagre silencioso. É isso que o próximo capítulo revela. O milagre no meio da noite, quando a paz chega sem razão. Há momentos em que você tenta entender a ansiedade como se ela fosse um problema matemático. Analisa, revisa, repete mentalmente cada detalhe da sua vida buscando uma explicação lógica para o peso no peito, para o aperto na alma, para a inquietação que não passa. Só que a ansiedade não é matemática. E a paz de Deus também não é. Há um ponto na jornada espiritual em que o céu deixa claro que a resposta não está no raciocínio, mas na experiência. É nesse ponto que acontece o mistério revelado em Filipenses 4:7. A paz, que excede todo o entendimento. Ela não faz sentido humano. Ela não acompanha circunstâncias favoráveis. Ela não se explica. Ela chega. Essa paz não depende de portas abertas, empregos resolvidos, diagnósticos mudados ou situações estabilizadas. Ela não aguarda o mundo ficar perfeito para se manifestar. Ela entra exatamente no meio do caos, quando tudo à sua volta continua igual, mas dentro de você, algo muda como se outra realidade tivesse sido colocada no centro da sua existência. É uma paz que chega silenciosa, como uma brisa que ninguém percebe entrando, mas que transforma o ambiente inteiro. Uma paz que desce por dentro, como se Deus colocasse a mão no seu peito e dissesse: "Sou eu quem te guarda. Nada vai te destruir." Respira de novo. Testemunhos verdadeiros dessa paz existem em todas as gerações. Homens e mulheres que estavam à beira do colapso emocional e de repente sentiram uma força interior que não vinha deles. Pessoas que estavam mergulhadas em pensamentos sombrios e de repente experimentaram clareza. Pais que não sabiam mais como sustentar a casa e, de forma inexplicável, sentiram tranquilidade completa. Jovens que lutavam contra medos profundos e, de uma hora para outra, perceberam que o coração havia silenciado. Não houve mudança externa, houve intervenção divina. A paz de Deus é o milagre que acontece dentro antes de acontecer fora. É o sinal de que o Espírito Santo assumiu o controle do ambiente interior, de que anjos foram posicionados ao seu redor, de que a mão de Cristo repousou sobre a sua fraqueza e reordenou tudo. A ansiedade perde força porque encontra um poder maior do que ela. Medo nenhum resiste à presença real de Deus. Quando a paz chega, ela não pede permissão aos seus pensamentos. Ela ocupa o espaço e muda tudo.
É por isso que a paz não precisa de explicação. Ela precisa de acolhimento. Quando você acolhe essa paz, você percebe que a ansiedade que parecia gigante agora é pequena, que o futuro que parecia ameaçador agora é possível, que a dor que parecia insuportável agora é tratável. A paz é o milagre silencioso que prepara o terreno para os milagres visíveis. E é nesse espírito de entrega e abertura que o momento mais sagrado chega. Porque não há cura mais profunda do que permitir que Deus fale diretamente ao seu coração. O próximo capítulo é a oração que silencia a ansiedade e abre espaço para a verdadeira restauração. Uma oração para silenciar a ansiedade. Agora, Senhor, neste momento em que esta pessoa escuta estas palavras, olha para a inquietação que ela carrega. Tu conheces cada pensamento acelerado, cada angústia que aperta o peito, cada preocupação que ela tenta administrar sozinha. Tu sabes o que ninguém vê. Tu sabes o que ela tenta esconder até de si mesma. Por isso, nesta oração, pedimos não apenas alívio, mas presença. A presença que muda a atmosfera interior, que põe ordem onde havia caos, que devolve respiração onde a ansiedade sufocava. Senhor Jesus, entra agora nas áreas onde o medo criou raízes. Entra nas memórias que ainda doem, nas preocupações que pesam, nas culpas que nunca foram resolvidas, nas expectativas que se tornaram fardos. Coloca tua mão sobre o coração desta pessoa e diz a ela o que disseste tantas vezes aos que encontraste. Não temas, sou eu. Que o teu sagrado coração seja agora o lugar seguro onde a alma cansada encontra descanso. A tua mansidão cura o que o mundo feriu. A tua humildade desfaz a ilusão de controle. A tua presença quebra o poder da ansiedade. Espírito Santo, Consolador eterno, sopra sobre esta vida. Traz luz onde havia escuridão. Derrama paz onde havia tormento. Desfaz os nós emocionais que apertavam a alma. Dá clareza aos pensamentos, serenidade às emoções e força às áreas fragilizadas. Torna o interior desta pessoa um terreno onde a tua paz reine de forma incontestável. Coloca sobre ela a paz que excede todo o entendimento, aquela que não depende das circunstâncias, aquela que guarda a mente como um escudo e protege o coração como uma muralha. Virgem Maria, Mãe da Serenidade, envolve esta pessoa com teu manto. Tira do caminho dela tudo aquilo que perturba a mente. Afasta influências espirituais, pressões invisíveis, medos que não têm origem em Deus. São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, coloca a tua espada de proteção sobre esta vida. Que nenhuma seta de ansiedade, confusão ou perturbação espiritual toque esta alma. São José, guardião silencioso, coloca a tua paz sobre esta casa, sobre esta família, sobre este coração. Que o sangue de Cristo cubra esta pessoa por inteiro, trazendo cura para o emocional, para o espiritual e para o que ela ainda não compreende. Que a paz desça agora como um óleo sagrado, preenchendo cada espaço interior, acalmando cada pensamento, reorganizando cada sentimento. Senhor, ensina esta alma a descansar em Ti. Ensina-a a confiar quando tudo parece incerto. Ensina-a a ouvir Tua voz acima do ruído da ansiedade. Que esta vida seja marcada a partir de hoje por uma nova atmosfera. Que o medo perca território. Que a esperança cresça. Que a confiança floresça. Que a paz reine. Que a presença de Deus seja tão real que nenhuma inquietação consiga permanecer onde o Espírito Santo habita com liberdade. Agora faça silêncio por um instante. Permita que Deus toque o que você não consegue tocar. Sinta a paz que não vem do mundo, mas do próprio coração de Cristo entrando dentro de você. E guarda este momento porque é assim que a cura começa.